Bom, são 10h15, né? Então vamos dar início aqui à nossa divulgação. Bom dia a todos presentes, né, os colegas da Poliplan, os representantes de entidades, né, que estão aqui presentes. Estamos aguardando algumas ainda, né? Estamos aqui com a FEComércio, né, o Carlos Baião, que é o assessor de planejamento. Nós estamos aguardando aqui a Fibra, a FACI e também o representante do SEBRAE, informando que, né, o secretário de Fazenda, o doutor Adonias, né, ele não pôde estar presente aqui, ele tinha, né, planejado a sua presença, mas um compromisso impediu de estar aqui nessa divulgação. Nós vamos estar fazendo aqui a apresentação do Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal, o IDECOM-DF. É um trabalho realizado no âmbito da gerência de base de dados, gerência a qual o Jussânio está assumindo aqui na Codeplan. Inclusive, alguns aqui já sabem, né, o Jussânio está, por hora, respondendo, né, também pela Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas. Temos aqui a Sandra Regina, que é a coordenadora do Núcleo de Contas Regionais, e o Felipe, que foi o coordenador desse trabalho, desse índice. Inicialmente, eu gostaria de enfatizar a grande satisfação, né, em estarmos podendo aqui apresentar esse indicador, que é da maior importância para balizamento das políticas governamentais e não governamentais, particularmente o setor empresarial. A gente vive num sistema que é marcado exatamente pela instabilidade econômica. Então, a gente tem, né, efetivamente esse movimento de gangorra, né? Determinado período, você tem um movimento ascendente, depois, num período seguinte, que pode ser de um ano, pode ser de um semestre, pode ser de um trimestre, né? Tem uma queda, né, ou até mesmo uma variação negativa. Então, eu falo isso porque, na leitura desses dados, a gente não deve nem ser tomado por um sentimento de empolgação e tampouco de frustração. É normal que ocorra essas oscilações, a gente tem que interpretar exatamente os dados tais quais eles se apresentam. O segundo, né, e que vai ficar claro na apresentação dos nossos colegas, mais uma vez, o enorme peso do setor público na nossa economia. E, em particular, vai ser novamente o setor público que vai responder por um desempenho na nossa economia acima da média nacional nesse primeiro semestre, revertendo uma tendência ruim que vinha de 2010 e 2011, onde a nossa economia tinha crescido abaixo da média nacional. Em 2010, sobretudo, né, por um grande crescimento da indústria no Brasil inteiro, e aqui no DF, esse segmento, pela sua pequena expressão, ele não gera nenhum impacto positivo ou negativo no PIB. Então, né, 2010, embora o PIB tenha tido um crescimento expressivo aqui, mas ficou bem abaixo da média nacional. Em 2011, também teve um crescimento abaixo. Nesse primeiro semestre de 2012, né, tivemos um crescimento acima da média nacional, puxado pelo setor público, especialmente, né, pela variação positiva no emprego no setor público. E, né, em relação às expectativas para 2012, né, a gente sabe que as expectativas para a economia nacional são de recuperação. A economia nacional teve um desempenho muito baixo no primeiro semestre do ano, em todas as rodas, em todas as mídias, mas é esperado uma recuperação no segundo semestre, principalmente em função, mais uma vez, da indústria. A indústria teve um desempenho negativo, caiu no primeiro semestre, mas é esperado uma recuperação, com várias medidas que o governo adotou. Então, a expectativa é de uma recuperação econômica nacional, mas a gente não sabe exatamente, não temos elementos mais precisos para, né, uma especulação quanto ao desempenho do DF, porque aqui depende fundamentalmente do desempenho do setor
público, né? E o quadro ainda não está inteiramente desenhado em relação a esse setor no segundo semestre. Mas são apenas algumas, né, algumas questões mais gerais, e eu passo agora para o Jussânio, para em seguida a gente apresentar os dados. Bom dia a todos. Como o Júlio falou, estou retornando ao meu segundo dia aqui no meu retorno à Codeplan, e já no segundo dia a gente está divulgando o índice de desempenho econômico do Distrito Federal. Esse é um índice que a gente considera de grande relevância para o acompanhamento, monitoramento por parte do governo do desempenho da economia do Distrito Federal, segmentada nos diversos setores. O Júlio já salientou a dificuldade que se tem de trabalhar com os dados do PIB pela defasagem de 2 anos, e muitas vezes elaborar diagnósticos, projeções, carece de informações atualizadas, e o propósito, o objetivo fundamental desse indicador é justamente oferecer as condições de acompanhamento do desempenho da economia local. O DF conta aí com outros levantamentos, como a PET, que a gente sabe que oferece limitações por não abarcar, não contemplar todo o universo de trabalhadores, haja vista que a pesquisa não alcança a região do entorno. Então, enquanto indicador auxiliar de monitoramento do desempenho da economia local, também carece e tem suas limitações. A ideia, então, a abrangência e o potencial analítico que esse indicador, o IDECOM, vai oferecer é de você ter, num tempo mais curto, com a periodicidade trimestral, um indicador na abrangência, na estrutura do PIB, que tenha alcance em todos os setores, serviço, indústria e agropecuária, né? De forma que a gente possa efetivamente acompanhar segmento a segmento o desempenho a cada trimestre. Certamente vai ser uma informação de grande relevância para a iniciativa privada, para a FEComércio, Fibra e para a FAP-DF, contando também com mais essa informação de monitoramento setorial. A gente espera que ao longo a gente conta com uma certa, vamos dizer, um aperfeiçoamento, um teste de consistência, e nessa primeira divulgação e nos próximos a gente espera receber dos setores também esse feedback para que possamos estar ajustando, procedendo aos ajustes necessários. Então, eu vejo particularmente com grande satisfação a criação e a divulgação de mais um índice no âmbito do Distrito Federal. Passa de André. Então vamos para a apresentação. A gente sai da frente. Paulo, apaga essa luz aqui, essa fileira. Deixa aí atrás. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Cremos que as coisas mais importantes já foram ditas pelo presidente e pelo nosso diretor que estão presentes aqui. Para nós, hoje, é um dia muito especial para a Codeplan e para o Distrito Federal. Conseguir desenvolver esse indicador e divulgá-lo para toda a sociedade. Não chegamos ainda onde queremos chegar. É apenas o início, né?
desse trabalho que vai continuar nos próximos trimestres, nos próximos anos, né, disponibilizando para toda a sociedade aqui do Distrito Federal informações, né, atualizadas em tempo, praticamente em tempo real. Porque durante o ano teremos informações dos trimestres de como a economia está evoluindo. Então, tudo já sabemos, nosso índice que mede o desempenho da economia do Distrito Federal chama-se o IDECOM, Índice de Desenvolvimento Econômico. Então, qual é o nosso objetivo principal? Nós queríamos construir um índice trimestral que forneça informações sobre o desempenho da economia ao longo do ano, de forma a subsidiar o planejamento governamental e empresarial. Sabemos, como já foi dito aqui, que o último resultado que nós temos do PIB é de 2009, o resultado oficial divulgado pelo IBGE. Esse é o PIB do Distrito Federal que nós sabemos. Vocês podem pensar que estamos em 2012, o ano está terminando, não sabemos qual foi o PIB de 2010, PIB, claro, PIB final, efetivo de 2010, 2011, não sabemos. Então, quando chega informação, já apenas um dado histórico para mim, uma curiosidade para saber o que aconteceu em 2010. Então, a Codeplan tomou isso, né, como uma responsabilidade para atender a demanda, não apenas do governo, como de toda a sociedade. Aí que chegamos a construir esse índice. Podemos avançar, sabe? Então, todos sabemos o que é o PIB, né? O Produto Interno Bruto é o indicador mais consistente que descreve o comportamento da economia durante um período de tempo. Então, nos estados e no DF, como já dissemos, é divulgado com defasagem de 2 anos. Quase 3, né? Como o presidente comentou aqui, quase 3 anos. Então, a falta de um indicador que se possibilite acompanhar o desempenho da atividade econômica local, com periodicidade, pelo menos trimestral, dificulta a elaboração de políticas ou tomada de decisões econômicas, justamente pela escassez de informações atualizadas. Eu me lembro que, geralmente, a CEPLAN, quando chega no início do ano, tem hábito de perguntar, mas como fazer planejamento? Queremos saber, pelo menos, uma previsão. Alguma coisa precisa ser dita para sabermos como que está evoluindo a economia. Então, isso dificulta quando não temos informações atualizadas, né, e consistentes também. Não apenas qualquer informação, mas atualizadas e consistentes. Então, apenas ilustrando o exemplo da CEPLAN, mas toda a sociedade, mesmo o setor privado, a tomada de decisões por parte de empresários, depende de informações eficientes, de informações, digamos assim, frescas, para saber o que está acontecendo em tal setor, que decisão de investimento tomar. Então, para nós, é importante termos esse tipo de informações. Então, o IDECOM, cremos que vem para responder a essa pergunta, ou a essa falta. Como foi construído esse índice? Então, na nossa metodologia, tomamos como base informações estatísticas referentes aos setores da atividade econômica local, né? Sua estruturação, a estruturação do IDECOM, foi elaborada em conformidade com a estrutura adotada pelo IBGE no cálculo do PIB. Então, o IBGE, para calcular o PIB, divide toda a atividade econômica em 3 setores principais. Quais são? A agropecuária, indústria e serviços. Então, o que nós fizemos? Quais informações nós precisamos para construir esse índice? Precisamos de tal informação, tal variável, tal variável. Quem pode fornecer essa informação? Tal órgão, tal órgão, tal órgão. Então, essas informações estatísticas serviram de base para construir o índice. A estrutura acompanhou tudo que o IBGE faz. Claro, existe uma pequena diferença na elaboração metodológica, mas toda a estrutura foi feita de acordo com o que o IBGE faz a nível nacional. Ok. Agora, o que é mais importante são nossos resultados.
o que nós conseguimos passar para vocês? É que no primeiro trimestre, olhando a economia, principais atividades econômicas, agropecuária, indústria, serviço, o que aconteceu com a agropecuária? No primeiro trimestre, esse setor cresceu 5%. Na verdade, são 4,9%, mas arredondando 5%, ok? 5% do primeiro trimestre de 2012 em comparação com o primeiro trimestre de 2011. Então, esses resultados são resultados trimestrais de 2012 que são comparados aos mesmos trimestres do ano anterior, então de 2011. Tem que prestar bem atenção com relação a isso aqui. E no segundo trimestre, colocamos também o resultado do Brasil, para vocês olharem bem. O PIB agropecuário do Brasil caiu mais de 8%, 8,5% no primeiro trimestre, e se recuperou um pouquinho no segundo trimestre, enquanto o DF cresceu, agropecuário 2,4%. A indústria teve crescimento de 6%. Fala que a última coluna é a média do... essa última coluna aqui, semestre. Crescimento médio e semestral de janeiro a junho. Qual foi a média de crescimento nesse período, de janeiro a junho? Essa última coluna, o que nós fizemos, esse é o PIB divulgado pelo Brasil, nós calculamos essa média. Ok. E indústria, a nossa indústria cresceu 6% no primeiro trimestre, e no segundo trimestre cresceu 8,6%. A gente pode dizer, puxa, o DF cresceu tanto a indústria, e o Brasil cresceu no primeiro trimestre 0,1%, e no segundo trimestre teve queda de menos 2,4%. Só que nossa indústria aqui é muito pouco representativa. Apesar de um crescimento tão grande, ele não impacta muito no resultado final. A participação é muito pequena. Acho que não chega nem a 9%, 8%. 6,5%. Não chega a isso. Então, não impacta tanto. A indústria de transformação, aqui colocamos para vocês apenas os setores mais importantes. Não tem a abertura de cada detalhezinho que aconteceu no ramo de não sei o que é, coisas pequenas. O mais importante, os grandes setores, as principais atividades econômicas. A indústria de transformação teve crescimento de 7,7% no primeiro trimestre. O Brasil teve queda de menos 2,6%. E no segundo trimestre, o DF registrou um crescimento de 6,6%. E o Brasil teve queda de novo de menos 5,3%. Ok? E, na média, nessa atividade, tivemos o IDECOM crescimento de 7,1% e o Brasil teve queda de menos 4%. Construção civil, que é mais importante na parte da indústria, a construção civil no Distrito Federal representa uma grande, mais de 50% do setor indústria aqui no Distrito Federal. Então, a construção civil cresceu no primeiro trimestre de 2012, em comparação com o primeiro trimestre de 2011, 5,8%. E no segundo trimestre vem bombando, 10,7%. No segundo trimestre de 2012. Esse crescimento, quando a gente analisa em detalhes, a gente observa que o crescimento é devido principalmente a um forte aumento do pessoal ocupado no setor indústria, da construção civil, que registra esse crescimento. Agora, o setor serviço, ele é o determinante de todo o desempenho, como o presidente já comentou aqui. O desempenho do Distrito Federal é determinado principalmente pelo setor de serviço. E dentro do setor de serviço, o que mais define é a administração pública. Então, o que nós tivemos? O setor, como um todo, cresceu 3,2% no primeiro trimestre e no segundo trimestre cresceu 1,8%. De janeiro a junho, tivemos um crescimento de 2,5% no semestre. Ok? E dentro desse setor, como nós podemos observar, destacamos os 3 segmentos, ou seja, as 3 principais atividades econômicas dentro do setor serviços, que são mais representativas. Nós podemos observar que o comércio registrou crescimento de 4,5%,
no primeiro trimestre e 2,7% no segundo. Em média, 3,6% de janeiro a junho de 2012. A intermediação financeira, né, teve uma queda no primeiro trimestre, de quase 2%. Né? Então, cremos que sejam, assim, um ritmo menos acelerado, né, da atividade econômica. Na questão, por exemplo, de operações de crédito, tivemos uma queda. Também taxa de juros na época era proibitivas e com as pessoas com expectativa não tão positiva quanto ao desempenho da economia, então as pessoas recuam no consumo, né? Isso aí acaba afetando a atividade da intermediação financeira. E a administração pública, que é determinante quanto ao desempenho geral da economia do Distrito Federal, cresceu no primeiro trimestre 4% praticamente, e no segundo trimestre teve um desempenho de 1,2%, registrando em média de janeiro a junho 2,6%. Ok, no final, qual foi o desempenho da economia do Distrito Federal no primeiro trimestre de 2012 em comparação com o primeiro trimestre de 2011? Então, no primeiro trimestre, nosso crescimento foi de 3,3% no primeiro e no segundo trimestre de 2,3%. Em média de janeiro a junho, o crescimento foi de 2,8%. Nós não fazemos previsões, como o presidente já destacou aqui, registramos apenas o que ocorreu durante esse período. Questão de previsão, qualquer um pode fazer a partir desse índice. A importância não é apenas para empresários, governo, acadêmicos, pessoas que querem fazer projeções, algumas coisas, previsões econométricas, estatísticas, é só pegar dado e fazer previsão. O nosso papel é registrar realmente o que aconteceu durante esse período. Cremos que o resultado mais importante que podíamos divulgar para vocês. Muito obrigado a todos.